Fraternais saudações. Aquariano por nascimento, místico por natureza, persuasivo por dom e treinamento, Grigori Rasputin nasceu sob a égide do Império Siberiano, na região que hoje reconhecemos como Rússia, exatamente no dia 21 de janeiro de 1869. Grigori Rasputin é certamente uma das personalidades do ocultismo mais fascinantes e misteriosas de todos os tempos. Grigori Rasputin morreu exatamente aos 47 anos em 1916. Mas, afinal de contas, qual é a sua importância, o seu papel e, em suma, qual é a visão esotérica sobre a história de Rasputin? Eis o tema, dignos irmãos e irmãs, deste que é o nosso 98º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Fraternais saudações. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia, sem cortes e sem edições, é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Paz profunda para você que acompanha os nossos vídeos, que assiste até o final, deixa aqui nos comentários assistindo até o final este estudo. Bem, Grigori Rasputin ele era um camponês do interior da Rússia, basicamente podemos começar por aí. E, como camponês de pouca instrução, de parcas posses financeiras, ele tinha desde sempre um profundo chamado de natureza mística. Contam os seus biógrafos que ele era uma dessas crianças um tanto quanto lunares ou excessivamente lunáticas, de olhos marcadamente fascinantes, esbugalhados e um tanto quanto soltos no mundo da imaginação. Algo que veio a marcar a sua história e a sua personalidade ao longo das décadas de sua existência. Mas um dos pontos fascinantes da história de Grigori Rasputin é que lá pelos 9 anos de idade, na sua aldeia, dão por conta de um sumiço de um cavalo. E do nada, no meio daquela confusão ali das pessoas que estavam se questionando quem teria roubado, que Rasputin entrou numa espécie de transe místico e de repente apontou para um indivíduo e disse que foi ele quem tinha levado aquele cavalo. Bem, o indivíduo emocionado reconheceu e foi devidamente ali punido pelo seu erro, e Rasputin, desde então, ele assumiu um tanto quanto essa personalidade, um tanto quanto mais lunática, profética, misteriosa e encantadora. Consta que Rasputin, desde esta idade, desde muito cedo, que ele tinha por hábito benzer, orar e trabalhar pela cura de outros indivíduos, e esse era um dos elementos marcantes. Mas Rasputin não era, e isso nós vamos ver ao longo aqui dos nossos estudos, tanto quando ele entra na corte czariana, nos seus diversos desdobramentos políticos, ele não era exatamente um santo. Muito pelo contrário, Rasputin ele oscilava entre aspectos altamente místicos, estáticos, de uma visão amplamente e profundamente fervorosa e religiosa, com aspectos de personalidade extremamente mundanos. É algo até, dignos irmãos e irmãs, que tem a ver com um dos nossos vídeos passados, quando nós falamos sobre o caminho da mão esquerda e o caminho da mão direita. Sim, vamos falar sobre a sexualidade de Rasputin, mas isso um pouco mais para adiante. Nós falamos sobre o caminho da mão esquerda e mão direita, de que não se pode propriamente evocar a luz sem chamar a si as sombras correspondentes. E é exatamente este um dos fenômenos que vai acontecer na história de Rasputin. Por um lado, ele detinha inegavelmente desde sua infância uma poderosa e forte luz que se transbordava em diversos fenômenos, e por um outro lado ele era um tanto quanto assombrado por ens, por obsessores, por declinações personalísticas extremamente lascivas, para usarmos o termo correto aqui dentro desse nosso estudo. Pois bem, Grigori Rasputin, eu tenho aqui algumas outras fotografias para mostrar para os senhores ao longo desse nosso estudo.
Vejamos, ele começa a sua estrada mística ali aproximadamente aos 9 anos de idade, sempre muito interessado nas missas, nas religiões e nos aspectos mais místicos. E exatamente aos 19 anos de idade, Gregório Rasputin se casa. Ele conhece aquela que seria sua futura esposa, se casa. Era muito normal se casar um tanto quanto mais cedo, a sua esposa era mais jovem. Entretanto, grande parte dos seus filhos vem a morrer. E nós temos aqui também uma fotografia neste sentido da filha dele, Maria Rasputin, ou Maria Gregória Rasputin, que depois da sua morte, lá em 1916, é que assumiu ali ou reivindicava os bens de Rasputin. Bem, ele se casa aos 19 anos de idade, entretanto, ele não consegue viver naquela mesma vida ali camponesa. E os pais dele eram uma espécie de cacheiro viajante, ele assume também essa mesma profissão, vive disso durante muito tempo. Seja como for, aos 28 anos de idade, para que nós possamos caminhar dentro do nosso estudo, Gregório Rasputin, ele vai fazer uma grande peregrinação. Ele faz uma peregrinação a uma catedral de São Nicolau. E exatamente o São Nicolau que hoje nós conhecemos como Papai Noel, né? Esse São Nicolau, que era um bispo também ali da região da Sibéria, do Império Siberiano, ali próximo à Rússia, e quando faz essa peregrinação à Catedral de São Nicolau, ele que já fazia várias peregrinações e muitos jejuns e orações e etc., ele tem grandes revelações de natureza mística e começa a assumir uma postura eremítica. Ele abandona todos os bens materiais, enfim, abandona a própria bebida, entra num sistema mais vegetariano e também se agrega a outros círculos de natureza mais ou menos mística, chamados os flagelantes. Os flagelantes, para quem não está acostumado com esse termo, refere-se àqueles que tinham uma visão cristã de ficar se autoflagelando, como que imprimindo sobre si mesmo os aspectos um tanto quanto dolorosos de Cristo. Então o indivíduo, aqui nós temos Rasputin com alguns dois sacerdotes da Igreja Católica Russa, mas vejamos que esta união de Rasputin com os flagelantes lhe proporcionavam esta técnica de concentração da mente, de direcionamento propriamente das energias e também, ao mesmo tempo, de trabalhar ali com a dor, com o próprio corpo, do reconhecimento desses e controle desses elementos. Seja como for, aqui do ponto de vista esotérico, isto constituiu, ainda que por vias um tanto quanto dogmáticas, religiosas e intelectualmente limitadas, constituiu sim um treinamento que trouxeram à tona a força reconhecida da personalidade de Rasputin. Então, a partir dos 19 anos ele se casa, a partir dos 28 ele começa esse processo um tanto quanto mais intenso. Verifiquemos, digamos que sim, ele entra em contato aqui nós podemos verificar com diversos monges em monastérios russos, e algumas pessoas vão levar em consideração que ele não era monge porque ele era casado, mas na igreja russa isto é perfeitamente normal. Os sacerdotes podem escolher casar-se ou não, ou seja, viverem de maneira marital ou de maneira celibatária e até casta. E Rasputin, como já era casado, ele não tinha autorização para ser plenamente um monge, então ele não era de fato um monge, ele era um autodenominado monge. Seja como for, ele tinha hábitos monásticos e ao mesmo tempo estava em ampla associação, não apenas com monastérios, mas inclusive com alguns bispos da Igreja Católica Russa da época, que é de um rito até bem tradicionalista. Não confundir a Igreja Católica Russa com as igrejas protestantes, de Martinho Lutero, de João Calvino, dos anabatistas, que vieram muito tempo depois, né? A partir de 1500, né? Do século XVI. A Igreja Russa ela remonta aí aos primeiros séculos da era cristã. Seja como for, dignos irmãos e irmãs, esta associação acontece e Rasputin começa a estudar e a praticar esses elementos. Consta que Rasputin, inclusive, estudava muito os elementos relacionados a Mesmer, a Anton Mesmer,
que veio a lhe dar, e aí eu vou aqui entrar dentro desse aspecto aqui, ele que veio a lhe dar uma capacidade muito significativa de hipnose, de condução das pessoas, de condução das mentalidades, de poder de autossugestão e também de sugestão. Pelas viagens, pelos diversos conhecimentos que Rasputin tem, ele entra em contato com algumas princesas ali da família imperial russa, os czares, que por incrível que pareça, também foram os últimos czares da própria Rússia, ali logo depois da Primeira Guerra Mundial, mas isso viria a projetar-se mais futuramente. Ele entra em contato com a família russa e é chamado para atender o filho, o menino então chamado Alexei Romanov, filho dos Romanov, né, da família czarina russa. E aqui está a fotografia do príncipe, então criança. Vejamos que este príncipe ele sofria de hemofilia, uma doença um tanto quanto comum, né, ali nas famílias imperiais, pela questão dos casamentos consanguíneos. Como todos eles adivinham da mesma árvore genealógica ou casavam-se entre si muito comumente, era normal os filhos padecerem desse tipo de doença. A hemofilia é uma doença que não permite a cura, uma cura natural e breve, por ocasião de algum machucado, de algum sangramento, não permitindo a cura de sangramentos, podemos colocar assim a grosso modo. E o único filho, o primogênito, o unigênito dos Romanov, a última família imperial da Rússia, tinha essa doença, algo que era mantido em segredo. Acontece que ninguém, nenhum médico, nenhum místico, nenhum rezador, nenhuma rezadeira, enfim, ninguém conseguia propriamente conter esta doença e ajudar o príncipe herdeiro, o Delfim, como se diria na França. Portanto, por ocasião desses conhecimentos, Rasputin é chamado para atender esta criança, chamado pela czarina Alexandra. E esta czarina chama Rasputin, e Rasputin, pela sua capacidade de cura mesmérica, vamos aqui lembrar que Rasputin estudou o mesmerismo. Anton Mesmer, talvez seja um outro estudo nosso aqui no nosso canal, ele tinha vivido ali 2 séculos antes de Rasputin e tinha já desenvolvido uma ampla técnica de cura pelos poderes da mente, pelo poder do olhar, pelo poder da sugestão mental, trabalhando com o inconsciente. É o que nós podemos chamar de magia mental, de magia interna, de psicorgia, por assim dizer. Bem, Rasputin é chamado para atender este jovem, esta criança, e de fato Rasputin consegue fazer com que essa criança seja, entre aspas, curada, ou pelo menos tendo a sua doença ali amenizada. Claro que o Alexei, vez por outra, voltava com essa problemática, principalmente quando ele era afastado de Rasputin. Rasputin tinha uma vivência muito forte com a família russa. Aqui nós temos uma outra fotografia, um outro registro que separamos aqui, digno de Rasputin, com as filhas do czar. Lembremos que a família Romanov teve algumas filhas e tinha apenas um menino. Não era autorizado as meninas herdarem o trono, somente ao menino. Por isso que Rasputin, ao ser a única pessoa capaz de curar o pequeno Alexei, o príncipe herdeiro Delfim da Rússia, ele assumia um papel muito grande. E nesta medida, ele se aproximava de toda a corte russa, vindo a influenciar nas decisões políticas, nas escolhas de ministérios, enfim, nos desdobramentos e nos aconselhamentos reais. Ele veio a se tornar de fato e de direito, na prática, um conselheiro real de primeiríssima importância, com ascendência sobre a czarina. Como o próprio Romanov, rei, o czar da Rússia, à época, tinha que fazer muitas viagens, ela assumia o trono quando ele não estava. Isto era possível à época, e vejamos que, quando ela assumia o trono, quem comandava, diziam os detratores, os críticos da família real, aqueles que queriam a morte do Delfim para assumir inclusive o trono, outros familiares,
era o próprio Rasputin, através da sua influência. Por conta disso é que nós vamos ter nos jornais da época muitos burburinhos, muitas maledicências, no sentido de que Rasputin era uma pessoa excessivamente lascívia, de que Rasputin tinha contatos de natureza lascivas com diferentes membros da família real, com pessoas das mais diversas, enfim, foi se criando uma série de elementos um tanto quanto conspiratórios. Disse que o próprio Rasputin era um agente infiltrado internacional, um espião internacional, ou mesmo que ele tinha pactos de natureza diabólica, enfim, todo tipo de coisa se dizia pelos jornais, se dizia pelos cantos dos palácios, enfim, se propagava sobre a figura de Rasputin. Tanto é assim que hoje, dignos, não temos absoluta certeza se Rasputin de fato tinha toda esta malignidade. Nós temos que separar isto. Como ele estava num contexto político muito ferrenho, era perfeitamente natural que os seus inimigos, sedentos pelo poder, enxovalhassem ao máximo o nome de Rasputin, equiparando-o propriamente aos párias e às piores personalidades de sua época. Então, em parte, nós sabemos que ele detinha de fato um significativo poder de sugestão, de cura, não cura no sentido até de ser algo extraordinário, mas por vezes até pela hipnose, pelo poder mental, pelo poder da sugestão, elementos que nós estudamos aqui em nosso canal. Se você inclusive está acompanhando esses vídeos aqui de quinta-feira que vão falar sobre história, deixe nos comentários assistindo até o final. Curta este nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e ative as notificações, o sino. Pois bem, então Rasputin, dignos irmãos e irmãs, ele no meio deste contexto político, ele sofre estas maledicências, não sabemos até onde, de fato, Rasputin correspondia a isto. Pode ser que realmente Rasputin tivesse declinações de natureza sexual, de natureza política, ambições particulares, um tanto quanto exacerbadas. Entretanto, o seu poder, a sua capacidade de persuasão é algo inegável. Consta, inclusive, para quem gosta mais da história do ocultismo, e vamos falar futuramente sobre essa figura, que Papos vai relatar, e tenha entrado em contato com o próprio Rasputin por ocasião da sua ida à morte. Vejamos que Rasputin morre exatamente no mesmo ano, se não me falha a memória, que Papos, Dr. Gerard Encalce. Ele morre em 1916, ali no mesmo ano, durante a Primeira Guerra Mundial. Rasputin, pelas intrigas palacianas da Rússia, e Papos servindo como médico, já que ele era um médico doutor, servindo na Primeira Guerra Mundial pela França. Seja como for, houve um momento de encontro entre o grande místico francês da época e o grande místico russo da época. Os dois sofreram maledicências diversas, mas inegavelmente Rasputin saiu com a pior fama. Bem, dignos, vejamos que aqui nós temos uma outra fotografia de Rasputin também com a própria família real, posicionado ali junto da czarina, das filhas, né, de Alexandra, Alexei e uma série de outros indivíduos. Ele tinha essa grande persuasão. Seja como for, aproximadamente ali em 1916 exatamente, Rasputin aos 47 anos, ele começa a sofrer uma série de atentados. Ele é estrangulado, ele sofre tiros, ele é baleado, ele sofre afogamento, enfim, uma série de atentados pelos quais ele passa no final da sua vida, e consta que ele tinha uma grande força física, uma tamanha força mental que conseguia sobrepujar estas dificuldades e todos estes ataques advindos fisicamente de outros indivíduos e também moralmente, socialmente e psiquicamente, até que finalmente ele vem a falecer em 1916, deixando como grande herdeira a sua filha, Maria
Rasputin, e esta Maria Rasputin veio aí a chamar a si todos os bens do seu próprio pai e todos os elementos que pertenciam. Corre também que exista aí um pênis de Rasputin, né, um membro de Rasputin em tamanho exagerado, que também veio a corroborar as falácias, as maledicências sobre a figura lasciva de Rasputin. Entretanto, não há propriamente comprovação científica de que isto pertença a Rasputin. Então, nós não temos aí estes elementos posicionados junto a Rasputin. Seja como for, no mínimo, ele foi e ainda representa uma das grandes personalidades do ocultismo do Ocidente, a quem devemos sim, no mínimo, estudar, relembrar e, na medida do possível, aprender não sobre os elementos propriamente mais malévolos ou de maledicência, advindos dos mal-entendimentos ou dos seus aspectos mais sombrios, mas propriamente com a capacidade de projeção mental, de criação, de cura e de domínio dos próprios pensamentos e de influência das próprias circunstâncias. Rasputin nasceu em 21 de janeiro de 1869 e morre, finalmente, aos 47 anos, em 1916. Digníssimos irmãos e irmãs, paz profunda.